Vamos falar do Cruzeiro, vamos falar desse Atlético e Cruzeiro, analisar esse confronto. Um duelo entre o Atlético, que fez uma campanha de muito destaque nessa primeira fase. Até o nosso Alexandre Simões passou alguns dados referentes a essa campanha do Atlético. Foi a segunda melhor campanha de um time do interior na fase classificatória desde 2005. O Tombense de 2020 fez mais pontos que o Atlético no campeonato estadual. Foi o único episódio de uma equipe que pontuou mais que o Atlético. Naquela ocasião, o Tombense fez 26 pontos, tiveram o mesmo número de vitórias, 8 vitórias, né? As duas equipes. O Atlético dessa temporada, 25 pontos. Na ocasião, o Tombense ficou em primeiro, inclusive, né? E depois de 2005, nós tivemos o Ipatinga pontuando muito bem. A Caldense de 2015 também fez uma belíssima campanha. Com o Léo Condé. Com o Léo Condé naquela ocasião. Mas é de fato uma campanha muito especial do Atlético, essa equipe de São João del Rei, que infelizmente não vai jogar o duelo semifinal no seu estádio, na Arena... Estádio Joaquim Portugal. Tentando lembrar o nome. Arena Unimed. Arena Unimed, Estádio Joaquim Portugal, lá em São João del Rei. A Arena Unimed não cobre a semifinal. Ok. Edu, aproveita. Aproveita. Depois dessa, aproveita e analisa esse Atlético Cruzeiro, Edu. Ô, Cirilo, eu vejo um ligeiro favoritismo. Aliás, eu vi um ligeiro favoritismo ao Cruzeiro, do Cruzeiro, que aumentou um pouquinho. Por jogar os dois jogos em Belo Horizonte. E aí a culpa não é do Cruzeiro, vamos deixar isso bem claro. É um problema de estrutura dos estaduais em geral no futebol brasileiro. A gente vê muito isso acontecer no Rio de Janeiro, às vezes os jogos decisivos irem para o Maracanã. Em São Paulo menos, porque os campos do interior de São Paulo têm mais estrutura, são gramados bons estádios. Mas aqui em Minas, infelizmente, ainda temos esse problema. E não dá para jogar a responsabilidade toda nos clubes, porque muitos dos estádios são municipais, e aí precisa de um aporte também das prefeituras. E, sinceramente, a prefeitura não tem que usar verba para estádio, para esporte, tem coisa muito mais importante. E os clubes não conseguiram. E, pelo que eu li das notas, né, tanto de Atlético quanto Caldense, também não estão muito preocupados com isso, não. Mas o Cruzeiro tem um ligeiro favoritismo, apesar de ter ficado atrás do Atlético na tabela. As duas equipes fizeram um jogo muito equilibrado lá em São João del Rei. O Cruzeiro venceu por 1-0 com o gol do Bruno José, mas o Atlético criou algumas boas oportunidades, perdeu gols. Foi um jogo complicado, vendeu muito caro a derrota. Estamos vendo as imagens, inclusive. Do jogo Atlético e Cruzeiro. Essa semana eu assisti alguns jogos do Atlético, amanhã eu comento Cruzeiro e Atlético, então para estudar um pouco dessa equipe. É uma equipe que gosta de ficar com a bola. A saída de 3 que eu falei do Atlético é uma equipe que gosta de fazer também. Vai dar bom técnico esse Roger, hein? O Roger é inteligente, ele rodou muito o elenco do Atlético, e aí não dá nem para dizer que ele poupou, porque é um elenco homogêneo, não tem a qualidade que os grandes elencos do futebol brasileiro têm, então ele pode fazer algumas alterações. É um time que toma pouquíssimos gols. É a melhor defesa do Campeonato Mineiro até aqui. 4 gols em 11 jogos. 2 deles de bola parada, de pênalti. Então, é um adversário que imagino que vai dificultar a vida do Cruzeiro muito mais do que a Caldense, a do Atlético. E se o Atlético vai à final com o Atlético, por exemplo, vai ser um adversário muito mais duro do que a Caldense nas semifinais vai ser. Agora, o Cruzeiro, por sua vez, vive um momento muito diferente das duas últimas temporadas. É um time que a gente já sabe como joga. O Pesolano, em pouco tempo, conseguiu dar a cara dele a esse time competitivo do Cruzeiro. O Cruzeiro não é mil maravilhas, não é um time com grandes jogadores, mas é competitivo. O Cruzeiro foi atrás de jogadores com as características que se encaixam na ideia de jogo do seu treinador. Ele, na metade para a última rodada da primeira fase, para mim, achou o meio de campo com o Canecim e João Paulo, e o Canecim treinou. Ele que teve um problema na Copa do Brasil contra o Tum-Tum, na posterior da coxa, e pode ser que vá para o jogo. Ele testou o Adriano, testou o Machado e encontrou no Canecim esse cara que consegue fazer uma recomposição com qualidade, mas quando tem a bola nos pés, tem muito mais qualidade do que Adriano e Machado. E o João Paulo é titular absoluto. E aos poucos ele foi encontrando esse 11 ideal. Para mim só tem uma dúvida, que é o lado esquerdo. Se é Vagninho ou Daniel Júnior.
mas o restante da equipe tá bem estruturado e eu acho que o Cruzeiro tem tudo para fazer uma grande semifinal. Vai ser o confronto mais equilibrado das duas semifinais, o Cruzeiro e o Atlético. Natália, como você enxerga esse desafio e que nível você enxerga nesse momento do Cruzeiro do Pessolano e que já demonstra de coisas positivas nesse momento? O que você enxerga ainda como necessidade de definição, de evolução? Como você observa esses primeiros meses, né, de um novo trabalho, um novo jeito de pensar futebol Cruzeiro? Eu acho que esse novo jeito de pensar futebol tem sido muito bem executado e, vamos dizer assim, absorvido pelos atletas do Cruzeiro, né, pelos jogadores. Apesar de todos os testes que o Pessolano fez, e acho que fez muito bem ele em testar, em rodar, em experimentar, a gente viu um Cruzeiro que, do ponto de vista da ideia do jogo, oscilou pouco. Mesmo quando tinha times mesclados ou quando jogou até com grande parte do time formado por garotos da base, era um Cruzeiro que, dentro da dificuldade imposta por cada adversário, por cada situação, tentava ter a bola, tentava propor o jogo, fazia a pressão pós-perda, muito participativa a construção das jogadas desde os seus zagueiros. Então, eu acho que esse talvez seja o grande ponto positivo dessa primeira fase do Cruzeiro. E aí, quando você consegue aliar esse início de trabalho aos testes e aos resultados, é um cenário muito perfeito, muito maravilhoso, vamos dizer assim. Porque ele testou, ele experimentou, ele rodou, mas sempre conseguindo os pontos, ou quase sempre conseguindo os pontos, e conseguindo o objetivo principal, que era estar entre os semifinalistas. E acho que tem uma grande possibilidade de chegar à final, coisa que não aconteceu nos últimos anos. Então, acho que é um início de trabalho muito bem feito. Agora, com relação a esse duelo com o Atlético, eu vejo mais nivelado do que a outra semifinal, mas agora a possibilidade de fazer os dois jogos em Belo Horizonte aumenta um favoritismo que eu já via no Cruzeiro. Porque eu até falei na turma do bate-bola, Cirilo, que o jogo Cruzeiro e Atlético lá, a grande dificuldade do Cruzeiro, principalmente no primeiro tempo, foi o gramado, foi o estádio, foi tocar a bola, né? Então, assim, se tivesse que ter essa dificuldade lá num segundo jogo, às vezes num confronto agregado com um empate ou com uma derrota, a gente não sabe como vai ser o primeiro jogo aqui, poderia ser um fator a mais para dificultar a vida do Cruzeiro. Mas fazendo os dois jogos aqui, acho que vai passar também, não com tanta tranquilidade como imagino o Atlético, mas vejo o Cruzeiro se classificando. O Atlético teve 2 jogos fora da curva nesse campeonato estadual. Um jogo lá pro comecinho ainda, contra o Pouso Alegre fora de casa, que fez 4-1. Não porque não tenha capacidade de ganhar de 4-1 de alguém, mas porque é muito raro nesse campeonato. O outro fora da curva foi o jogo agora, mais recente, há 2 rodadas, contra a equipe da URT, que ele fez 4-0. Contra 2 times aí que lutaram contra o rebaixamento. E um deles caiu. Os outros jogos, teve um empate com o América, mas as demais ocasiões, quando perdeu de 1-0, quando ganhou de 1-0. Então é um time que vende muito caro qualquer resultado. Tanto para ganhar quanto para perder é complicado no time do Atlético no Mineiro. E tem uma coisa que o Edu falou, que é um time muito homogêneo. E hoje à tarde, analisando o Atlético, vendo algumas coisas do Atlético, tem uma matéria que foi até feita pelo GE, muito legal, em que mostrava que todos os jogadores do Atlético, do meio campo para frente, já fizeram gols. O único que faltava fazer gol, eu até depois fui conferir, escalação jogo por jogo, as súmulas, o único que faltava fazer gol era o meio Antônio Falcão, e foi ele que fez o gol da vitória contra o Vila. Não falta mais. Então, assim, ele muda muitas vezes algumas peças no meio campo, mas é um time muito coeso, muito organizado. Todos os atacantes, mesmo os que são reservas e entram no decorrer das partidas, e também os jogadores de articulação, todos eles têm gols. Eu achei isso muito interessante, porque você percebe que é um time que consegue executar a ideia do Roger, mesmo quando ele troca algumas peças. Tem o Douglas, que inclusive o Atlético renovou o contrato dele agora até 2024, se eu não me engano, porque já estava sendo sondado por alguns times, até de Série A, é um destaque. Tem o Rafael Lucas, que é um dos artilheiros também, com 5 gols. Cresceu muito também, até depois da chegada do Ricardo Oliveira, que por vezes faz essa dupla de ataque com ele. Mas me chamou muita atenção isso, assim, perceber que é um time que todo mundo participa muito da construção, faz seus gols, seja por pouquinho 1-0, mas tá sempre marcando, né? A galera tá sempre participando. O mano que gosta do volante construtor. O Atlético tem alguns, o Alisson também é um cara que sabe sair jogando. Alisson Carioca também o Carioca. Sabe o que